Olá, ouvintes, é sexta-feira, 10 de janeiro, e essa é a nossa primeira edição do dia. A gente vai falar hoje sobre um tema que tem gerado muito debate aqui no Brasil, o abolicionismo penal. É um assunto bem complexo, né? Principalmente quando a gente considera que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Imaginar um sistema de justiça sem prisões, como propõe o abolicionismo penal, leva a gente a questionar as nossas crenças sobre justiça e segurança. É como se a gente estivesse repensando o inimaginável. Né? Afinal, a prisão sempre foi vista como a resposta natural para o crime. Mas, e se essa não for a única solução? Pois é, o Evandro Cruz Silva, que é um dos principais nomes do movimento abolicionista no Brasil, ele argumenta que não. Certo. Ele compara a luta pelo fim das prisões com a luta pela abolição da escravidão no século XIX. Na época, a ideia de uma sociedade sem escravidão parecia utópica para muita gente. Mas a história provou que mudanças profundas, elas são possíveis, mesmo que elas levem tempo. Tá, mas como é que a gente pode comparar a escravidão com o sistema prisional? Uma coisa é você ter pessoas privadas de liberdade porque cometeram crimes, e outra coisa é ter pessoas escravizadas sem ter feito nada de errado. A comparação que Silva faz, ela não é sobre a natureza do confinamento em si, mas sobre a possibilidade da gente desnaturalizar algo que parece imutável. A escravidão, ela era vista como natural por séculos, até que um movimento social forte o suficiente conseguiu mudar essa percepção. Certo. O ponto do Silva é que o encarceramento em massa, especialmente no caso de crimes não violentos, precisa ser visto como algo moralmente inaceitável. Ele usa dados alarmantes, como o fato de 70% da população carcerária no Brasil tá presa por crimes não violentos, tipo tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, para mostrar que o sistema atual não está funcionando. Se a maioria das pessoas nas prisões brasileiras não é considerada perigosa ou violenta porque elas estão lá, qual o objetivo do sistema? O Silva argumenta que o sistema atual, em vez de promover justiça e segurança, ele acaba perpetuando um ciclo de violência e marginalização. Ele chama atenção para o fato de que as prisões, muitas vezes, se tornam verdadeiras escolas do crime, onde pequenos infratores entram em contato com criminosos mais experientes e saem de lá com um perfil criminal mais agressivo. Então você está me dizendo que, ao prender alguém por um crime menor... Isso. O Estado pode, na verdade, estar contribuindo para tornar essa pessoa um criminoso mais perigoso. É essa a crítica que ele faz. Caramba. Ele defende a desmilitarização da polícia e o desfinanciamento do sistema prisional. Argumentando que os recursos que hoje são destinados às prisões, eles deveriam ser investidos em áreas como educação, saúde mental e políticas de inclusão social. Uma proposta bem radical, né? Tirar dinheiro das prisões e investir em outras áreas. Mas me diz uma coisa, como essa mudança seria vista pela população? Afinal, as pessoas querem se sentir seguras. E muitas vezes a prisão é vista como a única forma de garantir isso. Primeiro, é um dos grandes obstáculos pro abolicionismo penal. Sem dúvida. Mas o Silva argumenta que o encarceramento em massa, além de ser moralmente questionável, ele não tem se mostrado eficaz na redução da criminalidade. Na verdade, ele aponta que a superlotação das prisões e a violência que impera dentro delas acabam criando um ambiente propício para o surgimento de facções criminosas e para o aumento da violência. E qual a proposta do Silva para lidar com esse medo da população? Ignorar? Não se trata de ignorar o medo, mas de questionar se o encarceramento é a melhor forma de lidar com ele. Certo. O Silva defende que a verdadeira segurança, ela só pode ser alcançada através de políticas sociais que ataquem as raízes da criminalidade. Quais raízes? Como a pobreza, a desigualdade social e a falta de oportunidade. Mas enquanto essas políticas sociais não se concretizam, lidar com a criminalidade no presente. Simplesmente soltar todos os presos e torcer para que dê tudo certo. Não, a ideia não é simplesmente abrir as portas das prisões, mas sim buscar alternativas ao encarceramento que sejam mais eficazes e humanas. Ele destaca um movimento antimanicomial que conseguiu fechar os manicômios e criar os CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial, como um exemplo de mudança bem-sucedida. Então seria como criar alternativas as prisões, assim como os CAPS foram alternativas aos manicômios. Exatamente. Ele acredita que o mesmo pode ser feito com o sistema prisional. Mas, claro, existem casos mais complexos, né? Crimes violentos que exigem uma análise mais aprofundada. O Silva não defende impunidade. Certo. Mas ele questiona se a prisão é sempre a melhor resposta, mesmo em casos de crimes graves. E o que ele propõe para esses casos mais complexos? Ele defende um modelo de justiça restaurativa que busca reparar o dano causado pelo crime
e promover a responsabilização do agressor. Mas sem recorrer à lógica da punição e do encarceramento. E como isso funcionaria na prática? A justiça restaurativa, por exemplo, coloca a vítima e agressor frente a frente. Nossa. Num ambiente mediado, para que eles possam dialogar sobre o crime e buscar uma forma de reparação. Mas e se a vítima não quiser dialogar com o agressor? Se ela quiser justiça, no sentido tradicional da palavra, com o agressor sendo punido pelo que ele fez? A justiça restaurativa é um processo voluntário, tanto para a vítima quanto para o agressor. Ninguém é obrigado a participar. Entendi. E essa abordagem, ela não exclui a responsabilização do agressor, mas busca uma forma de responsabilização que vá além da punição, que seja mais restaurativa e transformadora. Esse papo de justiça restaurativa me parece um pouco idealista demais, sabe? Será que isso funciona na prática? As pessoas realmente conseguem superar a dor e o trauma de um crime através do diálogo? Existem diversos estudos que comprovam a eficácia da justiça restaurativa na redução da reincidência criminal e na promoção da paz social. No Brasil, inclusive, já existem iniciativas de justiça restaurativa em funcionamento. Sério? Como o programa piloto em escolas públicas de São Caetano do Sul. É verdade. Que você mencionou na pauta. Lembro de ter lido sobre esse programa. Ele busca resolver conflitos entre alunos sem a intervenção da polícia. É isso mesmo. O programa tem tido resultados muito positivos. Que legal! Mostrando que é possível lidar com conflitos de forma pacífica e construtiva sem recorrer à violência ou à punição. E como esse programa funciona na prática? Quando surge um conflito entre alunos... Ao invés de chamar a polícia ou aplicar punições tradicionais, a escola reúne os envolvidos, junto com seus pais ou responsáveis, num círculo restaurativo. Nesse círculo, mediado por um facilitador treinado, os alunos têm a oportunidade de falar sobre o que aconteceu. Expressar seus sentimentos e buscar em conjunto uma solução para o conflito. Parece interessante. Mas será que essa abordagem funciona para todos os tipos de conflito? E se um aluno agredir fisicamente outro aluno, por exemplo, ainda assim seria possível aplicar a justiça restaurativa? A justiça restaurativa pode ser aplicada numa variedade de situações, desde pequenos desentendimentos até casos mais graves, como bullying e agressão física. O importante é que haja vontade das partes envolvidas em participar do processo. E que o ambiente seja seguro para que todos possam se expressar livremente. Entendi. Mas me diz uma coisa, voltando ao Evandro Cruz Silva, além da crítica ao sistema prisional e da defesa da justiça restaurativa, o que mais ele destaca em seus trabalhos? Ele chama atenção para o que ele chama de punitivismo da esquerda. Punitivismo da esquerda. Que é a tendência de alguns setores progressistas de defenderem o endurecimento das leis como solução para problemas sociais. Que tipo de problemas? Como a violência contra a mulher, o racismo e os crimes ambientais. Mas como assim? A esquerda não deveria defender a redução da repressão e o investimento em políticas sociais. Ele argumenta que, em alguns casos, mesmo a esquerda acaba caindo na armadilha do punitivismo, acreditando que a punição mais severa é a resposta para a violência. O Silva critica essa postura, argumentando que o endurecimento das leis muitas vezes acaba atingindo de forma mais violenta justamente as populações mais vulneráveis, que já são historicamente marginalizadas pelo sistema. É um ponto importante, né? A gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha do punitivismo. Mesmo quando a gente está defendendo causas justas. Isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Silva propõe alguma alternativa para esse punitivismo da esquerda. Ele defende que a esquerda precisa ir além do discurso punitivo e buscar soluções que realmente transformem as estruturas sociais que geram a violência e a desigualdade. Investir em educação de qualidade, em moradia digna, em saúde pública acessível, em políticas de geração de emprego e renda. Tudo isso são medidas que, a longo prazo, podem ter um impacto muito maior na redução da criminalidade do que o endurecimento das leis. Então a ideia é que a gente precisa mudar o foco, né? Ao invés de focar apenas na punição, a gente se focar nas causas da violência e da criminalidade e investir em soluções que realmente transformem a realidade social. Exatamente. E essa mudança de foco exige um debate amplo e profundo, com a participação de toda a sociedade. O abolicionismo penal não é uma receita pronta, mas um caminho que precisa ser construído
coletivamente. E que bom que a gente está tendo esse debate aqui no podcast. Isso aí. É importante que a gente traga essas reflexões para o público. Sim. Para que as pessoas possam se informar, formar suas próprias opiniões e participar dessa construção coletiva de um futuro mais justo e humano. Falando em aprofundar o debate, você mencionou o relatório mundial sobre prisões de 2024 na pauta. Ele traz dados importantes sobre a situação do Brasil, né? Sim. Ele mostra que o Brasil é um dos países com maior crescimento na taxa de encarceramento nos últimos anos, com impacto desproporcional sobre mulheres, jovens e pessoas negras. O que é particularmente alarmante, essa tendência de aumento da população carcerária no Brasil, enquanto a gente vê um aumento do encarceramento feminino global também. E qual a explicação para esse aumento do encarceramento feminino? O relatório aponta que a maioria das mulheres presas no Brasil está relacionada ao tráfico de drogas, muitas vezes por coação ou necessidade econômica. É mais um dado que nos leva a questionar a eficácia do sistema punitivo, especialmente quando pensamos no impacto sobre as populações mais vulneráveis. Prender mulheres que estão em situações de extrema vulnerabilidade, sem oferecer alternativas reais de inclusão social, parece mais um ato de crueldade do que de justiça. É essa a crítica que o movimento abolicionista faz. A ideia é que a gente precisa romper com a lógica da punição e buscar soluções que realmente promovam a justiça social. E o que mais me chamou a atenção nesse relatório foi o destaque para a superlotação do sistema prisional brasileiro. Parece que a gente está construindo cada vez mais prisões, mas a população carcerária só aumenta. Exato. O relatório mostra que a superlotação é um problema crônico no Brasil. Muitas prisões operando com o dobro ou triplo da sua capacidade, e essa superlotação, além de violar os direitos humanos dos presos, acaba criando um ambiente propício para a violência, para as doenças e para a proliferação de facções criminosas. É como se a gente estivesse investindo cada vez mais recursos num sistema que só gera mais violência e sofrimento. O abolicionismo penal nos convida a repensar essa lógica. A ideia não é simplesmente acabar com as prisões da noite para o dia, mas sim questionar se esse é o melhor modelo de justiça que a gente pode construir. Você acha que o Brasil está pronto para esse debate? Afinal, a gente vive num país com altos índices de criminalidade, onde as pessoas querem se sentir seguras, protegidas. Eu acredito que o debate sobre o abolicionismo penal ele é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. É claro que a gente precisa levar em consideração o contexto brasileiro, com as suas particularidades, os seus desafios, mas a gente não pode ter medo de questionar o status quo e buscar alternativas para um sistema que já se mostrou falho e ineficaz. E como a gente pode levar esse debate para além dos muros da academia e chegar na população em geral? Eu acho que a educação popular é um caminho fundamental. A gente precisa desmistificar o tema, falar sobre o abolicionismo penal de forma acessível, sem jargões acadêmicos, para que as pessoas entendam do que se trata. É além da educação popular, que outras ferramentas a gente pode usar para ampliar esse debate? As redes sociais, por exemplo. Você acredita que essas campanhas online têm poder de influenciar a política pública? Acho que sim, a gente já viu em diversos momentos da história o poder da mobilização social para pressionar o governo a adotar medidas mais justas, mais democráticas. As redes sociais podem ser uma ferramenta poderosa para amplificar esse debate e levar as demandas da sociedade para o centro da discussão política. Falando em influenciar a política pública, o que você acha que a gente precisa fazer para que o abolicionismo penal deixe de ser apenas um debate teórico e se torne uma realidade no Brasil? Olha, eu acho que o primeiro passo é fortalecer o movimento social em torno do tema. A gente precisa de mais gente engajada, mais organizações trabalhando em rede, mais pressão popular, para que o governo comece a levar a sério a necessidade de repensar o sistema de justiça. A gente precisa também de um debate mais aprofundado sobre o tema, com a participação de especialistas de diferentes áreas. Juristas, sociólogos, psicólogos, assistentes sociais. É preciso construir um projeto de reforma do sistema de justiça que seja sólido, consistente, que leve em consideração a complexidade do tema. E você acredita que esse projeto de reforma do sistema de justiça precisa necessariamente passar pelo fim das prisões, como defende o abolicionismo penal? Acho que o fim das prisões é um horizonte utópico mais necessário. A gente precisa ter em mente que a prisão não é a única forma de lidar com o crime e que existem alternativas mais justas, mais humanas e mais eficazes. Mas enquanto esse horizonte utópico não se concretiza, o que a gente pode fazer para melhorar o sistema atual?
Acho que existem algumas medidas que podem ser implementadas a curto e médio prazo para humanizar o sistema prisional e reduzir seus impactos negativos. Que tipo de medidas? Por exemplo, a gente precisa garantir o acesso à saúde, à educação e ao trabalho para as pessoas privadas de liberdade. A gente precisa combater a superlotação, a violência e a tortura dentro das prisões. A gente precisa investir em programas de ressocialização que realmente preparem os presos para a vida em liberdade. Mas e como garantir que essas medidas sejam realmente implementadas? A gente sabe que o sistema prisional brasileiro é marcado pela corrupção, pela violência e pela falta de investimento. Aí entra a importância da mobilização social e do controle popular sobre o sistema prisional. A gente precisa ter mais transparência, mais participação da sociedade civil na gestão das prisões, mais mecanismos de vitalização para garantir que os direitos dos presos sejam respeitados. Então a gente precisa de uma mudança profunda, não só na legislação, mas também na cultura, na forma como a gente pensa sobre o crime, a punição, a justiça. Exatamente. O abolicionismo penal nos desafia a repensar toda a nossa estrutura social, a questionar os valores que sustentam o sistema punitivo e a imaginar um futuro onde a justiça seja realmente um instrumento de transformação social. É um desafio enorme, né? Mas também é um convite para a construção de um futuro mais justo, mais humano, mais igualitário. E que bom que a gente pode ter esse debate aqui no podcast, contribuindo para ampliar a reflexão sobre um tema tão importante, tão urgente. E quando a gente fala em repensar o sistema de justiça, a gente não pode esquecer da polícia, né? Afinal, a polícia é a porta de entrada do sistema. É ela que faz o primeiro contato com a pessoa que cometeu um crime. Com certeza, o movimento abolicionista questiona também a lógica da militarização da segurança pública, que muitas vezes acaba gerando mais violência do que resolvendo problemas. A gente vê isso nos dados, né? A letalidade policial no Brasil é altíssima, especialmente entre jovens negros e moradores de periferia. É um problema muito grave que precisa ser enfrentado. O modelo atual de policiamento, baseado no confronto, na repressão, tem se mostrado ineficaz e muitas vezes letal. A gente precisa de uma polícia que seja mais próxima da comunidade, que atue de forma preventiva, que seja treinada para lidar com conflitos de forma pacífica e mediadora. E como a gente pode promover essa mudança na polícia? Afinal, não é fácil mudar a cultura de uma instituição tão enraizada na nossa sociedade. Eu acho que a gente precisa de uma reforma profunda na formação dos policiais, com um currículo que valorize os direitos humanos, a mediação de conflitos, o uso progressivo da força. A gente precisa também de mecanismos mais eficazes de controle externo da atividade policial, para que os casos de abuso de poder sejam investigados e punidos. E o que a gente, como cidadãos, pode fazer para contribuir com essa mudança? Eu acho que o primeiro passo é perder o medo de denunciar os casos de violência policial. Muitas vezes as pessoas se calam por medo de represálias, mas o silêncio só contribui para perpetuar a impunidade. A gente pode também participar de conselhos comunitários de segurança, acompanhar as políticas públicas de segurança e pressionar os nossos representantes políticos por mudanças. E além de repensar o papel da polícia, o que mais a gente pode fazer para construir um sistema de justiça mais justo, mais humano? A gente precisa investir em políticas sociais que ataquem as raízes da violência e da criminalidade. A pobreza, a desigualdade social, a falta de acesso à educação, ao trabalho, tudo isso são fatores que contribuem para o aumento da criminalidade. Então você está dizendo que a gente precisa combater as causas da criminalidade e não apenas os seus sintomas. Exatamente. Investir em políticas sociais é investir em segurança pública de forma inteligente, eficaz. Lembrando que o POVcast está no ar 2 vezes por dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Fique ligado e até a próxima.